Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma Dica do Secretário Calculista. Meu nome é Marco Antônio, sou o secretário calculista do TRT da Primeira Região. No vídeo de hoje, nós vamos tratar aqui sobre impugnações. Nós vamos fazer uma verificação de uma impugnação da ré aos cálculos que foram feitos e vamos ver se procedem os inconformismos da ré, se ela tem razão ou não, ok? Então vamos lá. A primeira impugnação da ré fala em relação ao período de apuração das horas extras. Ele diz o seguinte, isso aqui é um trecho da impugnação. O acórdão que reformou a sentença determinou expressamente a jornada para os períodos de 1º de janeiro de 2011 a 1º de maio de 2014 e de 1º de maio de 2014 a 25 de maio de 2014, não deferindo períodos distintos. Ok, então, primeira alegação da ré. Está dizendo que o acórdão deferiu 2 períodos de apuração das horas extras e que os cálculos que foram feitos teriam apurado os períodos distintos. Beleza. O que nós temos que fazer? Temos que ir lá na decisão, que no caso foi um acórdão que reformou a sentença, para verificar se procede o inconformismo da ré. Então vamos aqui no acórdão. Isso aqui é um trecho do acórdão. Diz, diante da ausência da juntada de controle de ponto ao feito relativo ao período de 1º de janeiro de 2011 a 25 de maio de 2015, prevalece a jornada declinada na inicial de 1º de janeiro de 2011 a 1º de maio de 2014, de segunda a domingo, das 5h30 às 20 e a partir de 1º de maio de 2014 até 25 de maio de 2014, das 20 horas às 9 horas da manhã do dia seguinte, de segunda a domingo, sempre com 40 minutos de intervalo entre a jornada, 2 folgas mensais, trabalho em todos os feriados, com exceção de Natal e Ano Novo. Então, de fato, o acórdão fala isso. Há 2 períodos distintos para a apuração das horas extras. 1º de janeiro de 2011 a 1º de maio de 2014 e depois de 1º de maio de 2014 até 25 de maio de 2014, com outro horário. Bom, feito isso, agora a gente vai nos cálculos. Vamos ver se os cálculos realmente contêm esses erros. Realmente, ele começa aqui a apurar 2011 e vamos descer aqui. Chegamos aqui em 2014, nós teríamos que parar em 1º de maio de 2014. Os cálculos pararam aqui, 1º de maio de 2014. Ok. Só que eles deveriam vir só até 25 de maio de 2014, no segundo período. São 2 períodos, são 2 jornadas, 2 horários. O segundo período, a segunda jornada, que vai das 20 horas às 9 horas da manhã, deveria parar aqui. Deixa eu marcar aqui. Parar aqui. E, de fato, como alegado pela ré, os cálculos continuam. Vai embora. Esses períodos aqui são todos indevidos. Então, nesse caso aqui, assiste a razão à ré. A ré tem razão. Esses períodos aqui que nós marcamos têm que ser todos excluídos do cálculo das horas extras. Ponto para ré. Bom, o segundo ponto de impugnação da ré é em relação às folgas mensais. Ele alega que outro equívoco que se verificou foi que nos cálculos homologados não se observaram as 2 folgas mensais. E a gente viu aqui, mais uma vez no trecho do acórdão, que ele defere realmente 2 folgas mensais. Então, o acórdão realmente determina que a ocorrência de 2 folgas mensais. Então, vamos ver agora se procede realmente nos cálculos o inconformismo da ré. Vamos ver aqui, vamos apagar isso aqui. Vamos pegar aqui um pequeno trecho, Você verifica aqui, vamos pegar aqui um trecho aqui de 14, esse período aqui é válido. Você verifica que ele vai apurando diariamente e não tem folga. Tá vendo? Aqui os dias aqui, quarta, domingo, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, não tem folga. Realmente procede razão ao argumento da ré. A ré tem razão nesse ponto. Não foram observadas as folgas, as 2 folgas mensais. Deveria haver 2 dias de folga. A sentença não determina quais sejam. Então, mas deveriam vir as 2 folgas aqui. Nesse ponto, a ré tem razão. Outro ponto para a ré. Outro ponto que a ré impugna é em relação ao adicional noturno. Ele fala aqui o seguinte, no que tange ao adicional noturno, o equívoco também é expressivo, porque de acordo com a jornada deferida, somente o período de 1/5 de 14 a 25/5 de 14 que foram consideradas horas noturnas. Então, a gente de antemão verifica que ela já tem razão. Por quê? Voltando aqui no acórdão, pena que o acórdão aqui está quebrado, está dividido em 2 partes, mas a gente consegue ver aqui,
Vamos ver se eu consigo dar um zoom aqui. Ó, assim, diante da ausência da juntada dos controles do ponto do feito, determino a jornada de, aqui embaixo, ó, 1º de janeiro do 11 até 1º de maio de 14, de 5h30 às 20, que é o maior período de cômputo das horas extras. Nesse período, esse primeiro período aqui, não tem horas extras, porque horas extras só a partir das 22 às 5 da manhã, conforme o artigo 73 da CLT. Então, nesse primeiro período aqui, de janeiro de 2011 a maio de 14, não tem adicional noturno. Mas, no segundo período aqui, ó, de maio, 1º de maio de 14 a 25 de maio de 14, tem, porque a jornada dele começa das 20 horas de um dia e termina às 9 horas da manhã do dia seguinte. E aí é devido ao adicional noturno. Então, só nesse período de 1 de maio de 14 a 25 de maio de 14 é que é devido ao adicional noturno. E a gente verificou que os cálculos apuraram períodos posteriores a 25 de maio de 14. Ó. Aqui, a gente está, por exemplo, aqui em julho de 14, ó, esses períodos aqui são todos indevidos. E aqui está tudo sendo apurado adicional noturno, porque a jornada está indo até as 9 da manhã. Tá vendo? Então, realmente, mais um ponto para a ré. Então, a gente vê que a ré tem razão nesse ponto também. Mais um ponto para ela. Outro ponto que a ré impugna é que foram calculadas horas extras num período que teria sido de afastamento do autor, que o autor estaria afastado, né, de 27 de agosto de 2012 a 10 de março de 2013, conforme ele traz aqui um atestado, ok? E aí, vamos ver aqui nos cálculos, então seria agosto de 12 a março de 13, né? Não poderia ter cálculo nesse período. Vamos voltar lá a 2012, agosto de... ele coloca, vamos verificar aqui, ele coloca 27 de agosto. A partir de 27 de agosto, ó, ele está afastado e realmente os cálculos estão aqui apurados, tá vendo? Então, nesse ponto aqui também, até março de 2013, indevidos por comprovado afastamento. Nesse ponto, com razão, a ré também. Mais um ponto para a ré. Vamos continuar. Do repouso semanal remunerado. Aqui na questão do repouso semanal remunerado, ele vai trazer uma questão que é muito levantada pelas réis acerca da metodologia de apuração do repouso semanal remunerado. Tá? Ele fala que a apuração dos reflexos das horas extras no repouso semanal remunerado foi feito lançando mão da razão entre dias úteis e não úteis. Né? Você pega a quantidade, você pega o valor das horas extras e multiplica pela quantidade de dias não úteis, pela quantidade de dias de repouso e divide pela quantidade de dias úteis. Quando, na verdade, segundo a ré, deveria ser a proporção de 1/6. E ele traz aqui como embasamento o artigo 3º da Lei 605 de 49, que rege o repouso semanal remunerado. Bom, nesse caso aqui, a ré não tem razão. A ré não tem razão. Por quê? A melhor técnica de apuração do repouso é, de fato, a razão entre dias úteis e não úteis. Essa formatação de 1/6, que é muito usada, inclusive, né? Ela é muito usada por ser mais prática, ela está prevista realmente no artigo 3º da Lei 605, de 49. Mas há um entendimento, já pacífico no tribunal, de que isso só se aplica ao caso dos trabalhadores autônomos. Ok? Trabalhadores autônomos. Então, a situação é a seguinte: se a coisa julgada não expressar nada, não determinar, não fixar que se apure a 1/6, você vai usar a melhor técnica, que é razão entre dias úteis e não úteis. Se a coisa julgada determinar, aí você aplica 1/6. Nesse caso, a coisa julgada não determina. O acórdão é silente nesse caso, ele não fala nada. Então, a gente vai apurar a melhor técnica, que é dias úteis e não úteis. Ok? Então, nesse ponto, a ré perdeu. Tá? Os cálculos estão corretos. Vamos dar uma olhadinha neles aqui. Ó. Aqui. Temos aqui, ó, repouso semanal remunerado sobre as horas extras a 100%, por exemplo. A metodologia é a mesma para 50% a 100%. Ó. O que ele faz? Ele pega aqui, ó, as horas extras, divide pela quantidade de dias úteis e multiplica pela quantidade de dias não úteis, que no caso são repouso e feriados. Ok? Essa é a melhor técnica. Nesse caso, repito, a coisa julgada, o acórdão, não determina a apuração de 1%. Se não determinar, a melhor técnica é essa. Vou fazer uma observação aqui. Essa questão, matematicamente falando, essa questão de apuração por 1/6 ou pela quantidade de dias úteis e não úteis,
Geralmente as réis, elas acham que apurar por 1/6 é sempre mais vantajoso para ela, para a ré. Por isso que a ré sempre pede para apurar por 1/6, porque vai diminuir o valor da apuração da quantidade da apuração do repouso por 1/6. Isso é normal, as impugnações da ré, chove impugnação da ré nesse sentido. Matematicamente, eu já fiz várias apurações, já fiz vários testes, nem sempre a apuração por 1/6 é mais vantajosa. Nem sempre, ok? No caso, eu estou falando sob o ponto de vista da ré. Nem sempre a apuração por 1/6 é mais vantajosa como as réis pensam. Isso é uma outra questão que nós poderemos levantar num próximo vídeo, mas dependendo do mês, dependendo da quantidade de repouso, dependendo da quantidade de dias, não significa que apurar sempre por 1/6, a razão de 1/6 sempre vai ser mais vantajoso. Isso é uma dica para as réis, tá? Bom, enfim, vamos continuar. Vamos ver aqui mais impugnações da ré. Em relação aos juros sobre cota previdenciária, a ré alega que a ré está alegando isso aí, que foram apurados aqui juros de mora à base de 1% de forma simples, quando correto é não aplicar qualquer percentual a esse título, por não correr o fato gerador, enfim, tá? Contestando a metodologia de apuração dos cálculos quanto à cota previdenciária por alegar que estão incidindo juros de mora indevidamente. Bom, vamos ver os cálculos aqui na parte previdenciária, fica lá no final. Vamos ver aqui nos critérios de atualização, ó. Critérios de atualização, fundamentação legal. Ele fala que as contribuições sociais foram calculadas conforme a súmula 368, ou seja, para salários devidos até 4/3/2009, sem juros e multa, e a partir de 5/3/2009, juros Selic desde a prestação do serviço. Então, nesse caso aqui, a ré também está sem razão. Por quê? Os cálculos aqui, o acórdão também nesse sentido é silente, não se verificou nada especificamente em relação à cota previdenciária, então os cálculos foram feitos em cima do que preceitua a súmula 368 do TST e a súmula 66 para quem é daqui do TRT do Rio de Janeiro. Elas falam a mesma coisa. Elas falam que a cota previdenciária será apurada pelo regime híbrido. O regime híbrido engloba, ele conjuga o regime de caixa e o regime de competência. É o que a gente leu, é o que a gente acabou de ler aqui. Até 4/3/2009, regime de caixa. A partir do 5/3/2009, regime de competência. Ok? Então, como o acórdão é silente nesse caso, não determina nada especificamente, a aplicação da súmula 368 do TST para apuração da cota previdenciária. Corretíssima apuração, não há o que contestar. Para quem é do TRT do Rio de Janeiro e quiser dar uma embasada, coloca também súmula 66, tem o mesmo teor, ok? A ré, nesse caso, perdeu também. Inobservância da correção monetária e juros de mora ADC. Ele fala, quanto à atualização dos valores apurados, equivocados cálculos apresentados pela contadoria, eis que corrigiu os cálculos considerando TR e juros de 1% ao mês por todo o período em total desacordo com o que diz a súmula do STF 58, ADC 58, né? Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que não foram observadas as ADC 58 e 59, ações declaratórias de constitucionalidade 58 e 59, que a gente já sabe, na fase pré-judicial IPCAE, na fase judicial Selic. Vamos verificar. Nesse caso, a gente tem que ver o que disse a coisa julgada. Nesse caso aqui, vamos ver o que diz o acórdão. O acórdão, ele não fala nada. Ele é silente quanto à determinação da apuração dos critérios de atualização. É silente. Vamos dar uma olhada na sentença de primeiro grau. Então, até esse momento, a gente deveria seguir as ADCs, porque o acórdão foi silente. A gente sabe que quando a coisa julgada não fala nada, se aplicam as ADCs. Vamos ver aqui o que disse a sentença de primeiro grau. Vamos ver aqui, honorários, justiça gratuita, horas extras, vamos ver o dispositivo. O dispositivo, ele também não fala nada. Então, a gente não tem uma fixação expressa dos critérios de atualização. As ações declaratórias mesmas falam, se não houver determinação expressa dos critérios de atualização, deve ser utilizado IPCAE e Selic. É o caso aqui que a gente está vendo. Então, os cálculos eles têm que ser atualizados pelas ADCs, IPCAE mais Selic. A ré, vamos voltar ao que disse a ré. A ré, ela está alegando que os cálculos foram apurados pela TR mais juros de 1%. Ela está alegando isso, ok? Então, o que a gente tem que pensar? Vamos ver agora os cálculos. Se os cálculos tiverem na sua atualização TR mais 1%, razão para ré. Porque
não houve determinação nesse sentido. Se os cálculos não tiverem TR mais 1% ao mês e tiverem seguindo as AD6, sem razão para ré. Então a gente tem que ir lá no cálculo agora. Vamos de novo aqui no critério de atualização. Ó, aqui, ó, valores corrigidos pelo IPCA-E na fase pré-judicial e juros Selic na fase judicial, a partir do ajuizamento. Então, sem razão a ré. A ré não prestou atenção, não verificou. Aqui no critério de atualização e fundamentação legal, ela não verificou que não tem determinação de TR nem juros de mora 1%. Aqui se seguiram as AD6. IPCA-E na fase pré-judicial e Selic na judicial. Perfeito o cálculo nesse ponto. A ré perdeu nesse ponto também. Ok, gente? Então é isso. Na impugnação, na hora que a gente faz uma impugnação, é importante a gente fazer isso. Primeiro a gente tem que entender o que o impugnante quer, e nem sempre isso é fácil. Muitas vezes as impugnações vêm muito complexas, muito difíceis de serem entendidas. Depois, a gente tem que ver a coisa julgada, o que a coisa julgada diz, e depois a gente tem que verificar os cálculos. E aí é que entra sempre o que eu falo. Imagina se isso aqui fosse uma impugnação num cálculo que não fosse no PJE-Calc. A verificação disso aqui demoraria muito mais tempo. Por quê? Eu teria que pegar a planilha que foi apresentada, decifrar essa planilha, verificar onde estão as bases de cálculos, critérios, fundamentação, para depois caçar os erros. Se perde muito mais tempo. No PJE-Calc eu sei onde estão cada item. Eu vou direto lá e é inequívoco. O erro, o acerto, eu mostro ali na hora. Isso ganha tempo. Então, vamos apresentar os cálculos no PJE-Calc, tá, minha gente? Tá ok? Então é isso. A gente fica por aqui, se inscreva no canal, não se esquece, a gente tem um curso de liquidação que a gente explica isso tudo com muita calma, tá ok? Você vai aprender a liquidar, vai aprender a identificar esses erros no PJE-Calc, vai ter muita teoria, muito embasamento, para justamente chegar na hora de uma impugnação dessa, você mostrar se o impugnante tem razão ou não. Qualquer coisa, o link está na descrição, se lhe interessar, é só dar uma chegadinha lá, tá ok? Então um abraço a todos e até a próxima.